Bom dia, pessoal. Agradecer aí a presença de todos aqui em nossa reunião de início de safra 2025, né? Tratar de um assunto que já iniciamos isso no meio do ano passado, na reunião anual da Fermentec, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre IA generativa, sobre especialista virtual, né? E como esse conhecimento baseado nesse tipo de tecnologia vem a ser enviado ao nosso cliente, tá bom? Então, da onde veio essa ideia, né, da gente tratar sobre o assunto? A Fermentec é uma empresa de tecnologia, é uma empresa que transfere tecnologia, tanto através dos nossos especialistas de aplicação, através das nossas pesquisas em laboratórios, pesquisas em escala piloto, através da nossa engenharia, a gente transfere esse conhecimento para a usina. A partir do quê? Da onde vem essa informação? De quase 50 anos de dados, quase 50 anos de informações, né? O Amorim frisou bem hoje para mim, né? Falou, não esquece de falar que tudo o que envolve a Fermentec, tudo o que envolve inteligência artificial, começa com análise estatística, né? O Amorim falou lá, o Amorim IA, não esse Amorim agora, né, que está aqui conosco, ele falou lá na reunião anual que lá no comecinho das análises estatísticas, o professor Humberto ia para São Paulo e ficava uma semana fazendo análise estatística em computadores. O que hoje sai com um clique de botão, mais rápido que acender a luz. Então a gente vê o avanço da tecnologia, né? A IA é importantíssimo para esse avanço. Para a gente começar, então, vamos fazer aí um apanhado geral, né? De onde começou toda essa história. Falar um pouquinho sobre a evolução da inteligência artificial. O Éder acabou de falar, foi até oportuno, Éder, ter falado sobre o neurônio, que a gente começa falando dele, né? Então, em 1943, os professores Mucklock e Pitts, eles foram os primeiros a desenvolver um software, né, um programa de computador, que simulava neurônios. Eles criaram neurônios artificiais, né? E isso pode ser considerado como a primeira IA. Se tivesse combinado, não tinha dado certo, Erdinho. Não é verdade? Tivesse combinado, não tinha dado certo. Então, a primeira IA foi exatamente um neurônio artificial. Tá? Passando um pouquinho mais para frente, um ato histórico muito importante começou lá em 1950. Esse cara é muito famoso, Alan Turing, né? Ele, em 1950, escreveu esse artigo sobre máquinas computacionais e inteligência, né? Onde ele descreve o teste de Turing. O teste de Turing não é nada mais do que um teste para identificar se uma máquina é ou não inteligente. O que é uma máquina inteligente? Uma máquina inteligente é aquela que se passa por um ser humano. Então, se a gente pegar uma máquina, fazer um monte de perguntas para ela e colocar um monte de pessoas juntas fazendo a mesma pergunta, e a gente não falar quem é a máquina e quem é a pessoa, se 30% dos jurados disserem que aquela máquina é uma pessoa, quer dizer que ela é inteligente. Tá? O Turing, ele tem uma outra história muito boa, que se refere à máquina de Turing, que foi utilizada pelos aliados para vencer a guerra, a Segunda Guerra. Isso está bem retratado no filme O Jogo da Imitação, fica a dica, assistam, um filme muito bom, onde ele mostra como Alan Turing desenvolveu essa máquina. Alan Turing, o pai dos algoritmos, ele desenvolveu essa máquina inteligente para identificar os códigos usados pelos nazistas na época. Avançando um pouquinho no tempo, em 1956, a gente tem a criação do termo inteligência artificial por John McCarthy, que ele define que inteligência artificial nada mais é do que a ciência e engenharia de fabricar máquinas inteligentes. A gente chama toda inteligência artificial de robô. A inteligência artificial é uma parte de um robô, tá bom? Quando a gente fala de chatbot,
né? É um termo genérico para falar sobre inteligência artificial, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A gente está chamando o robô, mas a inteligência artificial nada mais é do que uma parte de um robô, ela não é o todo, tá bom? Em 64, a gente tem o primeiro software de linguagem humana para responder perguntas, ELIZA. Né? A ELIZA simulava uma conversação humana em linguagem natural. Ou seja, você digitava uma pergunta e ela te respondia como se fosse um ser humano. Ela não respondia com palavras perdidas ou uma palavra meio ensaiada. Era como se fosse um ser humano. Isso lá em 1964. Né? Aí a gente chega, como toda tecnologia, chega num período de estagnação, devido a custos, a problemas com manutenção de equipamentos. Isso acontece aí na década de 70, 80, em que a evolução é um pouco mais lenta. Né? Estava falando com o Henrique agora cedo também, né? A Microsoft lançou quarta-feira um chip que ele é um topocondutor. Né? É um equipamento que ele utiliza um novo estado da matéria, que não é nem sólido, nem líquido, nem gasoso, para fazer computação quântica. Isso é importantíssimo para a evolução da inteligência artificial. Vai acelerar a nossa resposta às perguntas. Mas para vocês terem uma ideia, essa ideia do topocondutor surgiu em 1937 e só foi provada em 2012. Olha o tamanho desse inverno para conseguir desenvolver a tecnologia. Em 2012 se provou e apenas em 2025, quarta-feira passada, a Microsoft lançou um chip. Então os invernos são reais, existem, né? Isso em qualquer tecnologia, e nessa época ocorreu devido à falta de custos para evolução. Aí quando que a gente quebra esse paradigma? Em 1997, o supercomputador da IBM, o Deep Blue, ele é o primeiro computador a vencer um jogo de xadrez contra o campeão mundial, famoso, né? Kasparov, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Alguém que já jogou xadrez uma vez na vida já ouviu falar do Kasparov, um dos melhores jogadores de xadrez de todos os tempos. Avançando um pouquinho no tempo, em 2011, o que a gente conhece hoje como IA surgiu de uma maneira mais latente. 2011, tivemos a Apple lançando a Siri, um assistente por voz. A gente fazia perguntas para ela, ela já respondia. Com uma voz robótica, não tinha uma inteligência tão avançada, né? E ao mesmo tempo, a IBM lançou o Watson. Todo mundo também ouviu falar do Watson, foi uma tecnologia que na época foi aquele boom. E o que o Watson fez na época? Ele ganhou um programa de perguntas e respostas nos Estados Unidos em linguagem natural. Então faziam a pergunta para ele, ele entendia a pergunta e respondia, e conseguiu ganhar, chegou ao final do resultado do prêmio, né? Ganhou o show do milhão, como se fosse, né? Avançando um pouquinho mais, em 2014, tivemos o primeiro software a passar pelo teste de Turing. Ele convenceu 1/3 dos jurados na época de que ele era um ser humano e não uma máquina. 2016, mais um computador fazendo história ao ganhar de um ser humano, né? O DeepMind da Google, através do software AlphaGo, conseguiu vencer o campeão mundial de Go. Go é um jogo de tabuleiro. Para quem gosta aí dos seriados coreanos, né? Aqueles novelinha coreana, sempre vai ver alguém jogando Go, né? Adoram jogar Go, toda hora estão jogando. Então, o Lee Sedol, que é o coreano, ele perdeu numa partida de 5 jogos para computador. E chegamos, então, no que a gente tem hoje de mais próximo, né, da nossa tecnologia atual em inteligência artificial, que é o ChatGPT sendo lançado pela OpenAI. E para que todo esse contexto? Porque a Fermentech está envolvida em todo esse contexto. Porque a Fermentech desenvolve esse tipo de situação e avança em tecnologia. Né?
E como a Fermentec vai se encaixar, então, nesse contexto? É uma pergunta boa, né? A Fermentec, como eu disse, é uma empresa de tecnologia. É uma empresa que desenvolve, que pesquisa, que avança em tecnologias para buscar novidades. Éder falou sobre o NIR, Silene falou sobre pesquisas com leveduras personalizadas. Isso não é só computador. Não, mas pesquisa não é só computador. O nosso setor depende de tudo. De campo, laboratório, computador. A Fermentec resolveu aí fazer algo que o Walt Disney sempre falou. A gente falava sobre ter inteligência artificial, começamos o programa de transformação digital interna, falando do assunto, mas só falar. Então vamos fazer o que o Walt Disney falou, vamos parar de falar e vamos começar a fazer. Final de 2023, início aí de 2024, iniciamos as tratativas para desenvolver uma inteligência artificial da Fermentec. Como que a gente fez isso? Existe um padrão para tecnologias disruptivas. Como que é esse padrão? A gente tem que seguir um protocolo para desenvolvimento. No caso de inteligência artificial, como funciona? Primeira coisa, falando de inteligência artificial, eu preciso definir o objetivo e o escopo. O que eu quero? Eu quero apenas um chatbot com respostas fixas para perguntas do dia a dia? Não, não quero. Não quero. Eu quero uma inteligência que vá buscar dentro do nosso conhecimento, dentro dos dados que a gente tem no nosso servidor, informações para auxiliar o cliente. Então a gente vai lá e pega e prepara esses dados. Vamos pegar a informação que tem no servidor, vamos pegar artigo científico, vamos pegar análise estatística, vamos pegar relatório de pesquisa, vamos juntar tudo isso e falar, inteligência artificial, isso é o que a Fermentec conhece desses últimos 50 anos. Vamos trabalhar com isso. Beleza? Só que quando a gente fala em trabalhar com dados, tanto os nossos quanto dados de cliente, é imprescindível a gente saber de tecnologia, arquitetura e segurança da informação. A LGPD está na boca de todo mundo, né, gente? A gente não pode tratar dados de clientes, de colaboradores, sem a segurança necessária. Então, fomos atrás de uma empresa que tivesse como padrão utilizar a tecnologia, desenvolver um sistema com velocidade apropriada e que mantivesse a segurança tanto nossa quanto do nosso cliente final. Estamos com tudo ali mastigadinho, vamos lá, vamos treinar a IA agora? Porque a IA, é uma inteligência artificial, ninguém nasce sabendo. Então, a inteligência artificial também não nasce sabendo. Ela precisa de um treinamento. Então, pegamos toda a informação que a gente tinha, juntamos com conhecimentos que não estavam em números, em papel, e passamos a treinar a IA. Fizemos o primeiro treinamento. Bonito, ficou legal? Ficou. Agora vamos testar. Quem que testou a IA? A Vanessa testou a IA. Eduardo Amorim testou IA. Henrique Neto testou IA. Edinho, Tiago, todo mundo da Fermentec iniciou um teste na IA. Perguntas, respostas não estavam legais, o que a gente fazia? Treina mais um pouco. Ela não tá boa, vamos treinar, treina mais um pouco. Chegamos num ponto que, tá show de bola aí, tá indo bem. Quem começa a testar? Um cliente nosso. Fizemos um teste com um cliente ali nosso. Legal. Ela tá pronta? Paulo, vai lá falar dela então. Beleza, vamos lá falar dela. Chegamos na ponta da integração. Para eu poder falar dela, a gente tem que liberar o acesso para vocês. Vocês, clientes contratuais da Fermentec, têm que ter acesso. Vamos falar mais para frente como vai ser esse acesso. E por fim, uma parte que depois eu vou falar, tá, Henrique? Não esqueci. O melhoramento contínuo. PDCA. Qualidade.
a IA precisa disso. A gente não precisa de feedback? A IA também precisa. Então, temos que dar feedback para a IA. E o feedback pode ser tanto direto para a IA, quanto para quem ajudou a desenvolver. Estaremos lá para ouvir de vocês. A IA não está legal, está faltando informação sobre a tecnologia tal. Ela sempre me dá uma resposta que não é 100%. Como que a gente faz? Paulo, ajuda? Ajudo, vamos lá. Vamos conversar com ela para ela entender que o que ela está fazendo não está 100%. Às vezes ela está viajando na batatinha, né? Está dando uma resposta porque ela não acha a resposta correta. Então, a gente tem essa questão. Tá? Para vocês terem uma ideia, gente, para entender de onde que veio, né, a nossa IA, em números, ela tem mais de 900 arquivos utilizados em treinamento. Isso está separado em 100 pastas, né? Cada pasta ela tem um contexto, uma função, onde a gente identifica uma área de atuação. Isso contabiliza mais do que 1 giga de informação. Tá? Agora, vamos premiar alguém? Vamos dar um prêmio? Vou chamar as nossas meninas do microfone. Tatiana, Viridiana, vem aqui para mim. Quem vai adivinhar o nome da IA? Quem já sabe não pode falar, Fermentec. Tá bom? Por favor, não falem. Vou ajudar aqui, Paulinho. Me ajuda, Fernandão. É o seguinte, eu vou dar 3 dicas de uma vez. Vocês vão fazer uma fila aqui. Lembra do programa do Silvio Santos? Igualzinho. Só que eu não sou o Silvio Santos. Aqui eu vou afastar porque senão vai dar microfonia com ela. Não sou o Silvio Santos. Mas vamos lá. Quem vai adivinhar, então? É uma parte do corpo humano. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Ô, de casinha, hein? Vou falar pra você. Precisa melhorar, Paulinho. Tá difícil, né, Verdão? Segunda dica. Faz parte de um dos sentidos. Pô, ô, dica muito útil, né? Vou afastar mais um pouco aqui. Nada? É usado como biometria. Opa. Gente, vamos lá. Para responder, não respondo. Tem que vir aqui na frente e formar a fila. Podem se encaminhar ao centro, por favor. Galera. O prêmio é bom, né? O prêmio é bom, ó. O prêmio é bom. Vale a pena. O Amorim vai dar um abraço em quem ganhar. Esse é o prêmio. Aê! Paulo, só vou fazer um spoiler aqui. Ó o spoiler, vamos lá. Aí, ó. Temos aqui o livro da fermentação, da Fermentec. Temos aqui a pedrina, a fermentina e um fone de ouvido da JBL. 100%. Se eu fosse vocês, eu faria e chutava até a fila ali, viu? Tem que chutar. Ó, primeiro ela chute. vai dar a resposta. Temos 2 pessoas para tentar. Só Iris. que eu vou... Pô... Paulinho, ó. Aumenta o som, DJ. Uma salva de palmas aí. A última dica era o nome dessa música, né? Só pros velhos aqui, hein? Pode subir, por favor, aqui para ganhar o prêmio. O Fernandão ficou de cantar a música, Fernandão. Fernandão, você não vai cantar pra gente? Uma salva de palmas, por favor. Obrigado, Marcel. Obrigado, Fernando. A ideia era dificultar, mas nem dificultei tanto, né? A música é boa, né? A música é boa. Continuando, então, pessoal. Depois, quem quiser ouvir a música, Google Dolls Iris, fique à vontade aí. Paulinho, a sortuda, né? Falou que se pode chamar de Iris ou de Iris, por favor. Vamos lá, vamos falar qual é o nome que a gente vai dar para ela, né? Segundo o Fernandão, é Iris. E como é em inglês, a gente pode falar que é Iris. No bom inglês, né? Mas gente, assim, para nós, lá de Piracicaba, vou chamar de Iris, em Piracicaba. Então, a Iris, pessoal, nada mais é do que
uma inteligência, um sistema inteligente que vai integrar recursos da Fermentec. Por isso o nome Iris, né? Então, são recursos da Fermentec que a gente utilizou para transformar a nossa tecnologia, o nosso conhecimento em um sistema, tá? A Iris, ela engloba conhecimentos de agrícola, fabricação de açúcar, fabricação de etanol, controle laboratorial e novas tecnologias. Então, tudo o que a Fermentec vem falando em novas tecnologias está sob o conhecimento da Iris também, tá bom? Então, a Iris, ela vai estar disponível a partir de hoje, a partir deste momento, ela está disponível para os nossos clientes contratuais através do portal do cliente. Então, como eu disse, segurança, ela é acessada via login e senha que vocês recebem aí por e-mail, tá? A Iris, ela foi desenvolvida através de um processo chamado RAG, que é Retrieval Augmented Generation. Não falei certo, Fernando? Acho que falei. Esse tipo de situação, ele pega e faz uma geração de um texto a partir de uma revisão bibliográfica de vários arquivos. Importante dizer que a Iris não é um chatbot. Ela não tem incorporada a ela respostas pré-definidas. Ela é um assistente virtual. Ela é uma inteligência artificial generativa, tá? E como eu vou poder usar a Iris, né? Eu vou chamar o meu amigo Amorim IA, que vocês já conheceram lá na reunião manual, para explicar o acesso à Iris pelo portal do cliente. Claro, Paulinho. Bom dia, pessoal. Vou ajudar vocês hoje com estes tutoriais. Para começar, precisa acessar o portal do cliente. O melhor jeito de acessar o portal é usando o Edge ou o Firefox. Quando acessar o portal, digita aquele login e senha que vocês têm, que a gente passa para os nossos clientes acessarem boletim, avaliação de safra. Digitou? Agora clica no botão de login e bora cambada. A Iris está escondidinha, Paulo? Ah, verdade. Você vai ver um botãozinho vermelho no canto inferior direito. Tá vendo aqui? Clica nele e vai abrir a Iris. Beleza, Amorim, obrigado pela ajuda. Valeu, Amorim, brigadão. Vamos continuar então, eu assumo daqui? Vamos continuar? Então eu vou interagir com a Iris. Como que a gente interage com a Iris? Como a gente utiliza a Iris no dia a dia, tá? A gente vai ver, essa é a carinha da Iris, né? Aí eu tinha já feito umas perguntas para ela, já tinha trabalhado. Então a gente tem ali um campo para digitar mensagem, que é onde a gente vai digitar o texto com até 2.000 caracteres. Tá bom? Então, um exemplo aqui, ó. Vou dar um oi para a Iris. Eu gosto de conversar com a IA, tá bom? Quando eu estou lá no chat GPT, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, né? E faço as perguntas e agradeço ao final. É importante a gente conversar com ele, porque ele aprende também como a gente é. Isso é importante. Saber o jeito que ele vai falar com você. Então, isso é importante também, né? Então, eu falei um bom dia para ela e perguntei o que ela sabia sobre fabricação de etanol. Ele falou, claro, estou à disposição, pode perguntar. E vamos perguntar, né? Vamos chegar lá. Boas práticas, então, pessoal. Para quem já usa o ChatGPT, né? Na Fermentec a gente tem aí, dentro do nosso Infoferm, uma política de falar como utilizar a IA, né? E vocês já devem ter visto artigos, textos, livros. Então, para fazer uma pergunta, a gente necessita, primeiro, de clareza na pergunta. Importantíssimo ser claro no que a gente quer saber. Contextualizar, né, o porquê você está perguntando aquilo. Seguindo, informar coisas relevantes para a IA no que a gente está perguntando. E, por fim, né, evitar perguntas ambíguas, né, ou seja, algo que ela possa ficar confusa na hora de responder, ou que seja muito vaga, né?
Se ela não respondeu o que você quer, o que você faz? Pergunta de novo, de outro jeito. Reformula a pergunta. Eu vou mostrar. Coitada da minha pergunta, foi parar lá no canto. Aê, muito obrigado. Valeu. Então aí, ó, a gente vai fazer uma pergunta vaga e vamos evoluindo a resposta, né? Então eu fiz uma pergunta, né? Inclusive a pergunta que eu fiz é sobre um assunto que vai ser tratado pelo Guilherme ao final aí do dia de hoje, né? Eu precisava reduzir consumo de água na usina. O que eu faço? Perguntei para ela. É uma pergunta aberta, né? Bem genérica, né? Aí ela vai me falar tudo o que eu posso fazer para reduzir consumo de água. Ficou muito aberto, muito vaga a pergunta, muito genérica. Mesmo sendo uma pergunta genérica, vocês vão ver que ela me deu um artigo onde eu falo de redução de consumo de água. Né? Ela falou desde reaproveitamento de água, condensado, uso de condensado. Ela fala também sobre monitoramento de água residual, limitação de limpeza de chão, uso de tecnologias como o Altiferm, engenharia de processos onde otimiza equipamentos. Então ela foi falando e me deu uma opção. Ah, legal, mas não é isso que eu quero. Vou ser um pouco mais específico, mas ainda não vou dar detalhes. Né? Agradeci pelas dicas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu quero de verdade. Meu problema é no tratamento de levedo. Quero reduzir a água do tratamento de levedo. Né? Vou ser mais específico, meu problema é no tratamento de levedo. O que eu faço? Vamos ver o que ela responde para a gente. Eu tenho um alto consumo de água no tratamento de levedo, o que eu posso fazer? Ainda não falei o que eu quero 100%. Então, a gente vai ver que ela ainda vai ficar um pouco confusa com as respostas, né? Então, tem alguma alternativa para usar água no processo? Talvez ela não tenha exatamente isso, né? Vamos ver. O que ela vai responder? Ó, não tenho nada específico, mas, porém, todavia, eu tenho algo sobre água condensada dos concentradores de vinhaça. Ou seja, eu tenho um concentrador de vinhaça na usina. Legal. Então, Iris, vamos fazer o seguinte, me fala mais sobre isso. Me fala mais sobre o uso de água em concentrador de vinhaça. Vamos ver se ela fala. Perguntei se é uma alternativa viável, né? Vamos ver o que ela vai responder. É uma alternativa viável, não afeta o processo, beleza. Então, ela foi descrevendo tudo o que ela encontrou de informação. Mas da onde que ela tirou essa informação, gente? Ela tirou do nosso banco de dados. Mas eu quero mais detalhes, né? O que eu vou fazer? Já que eu quero mais detalhes, eu vou perguntar para ela da onde ela tirou essa informação, se tem algum artigo na base de dados dela, da Fermentec, que nos municie com mais informação. Então eu pergunto para ela, tem algum artigo da Fermentec que trate desse assunto? Vamos ver. Tá pensando, né? Às vezes ela pensa um pouquinho, porque ela tem que te dar uma resposta boa, né? Então ela falou, tem, uso de condensado na fermentação. Então existe um artigo científico dentro da Fermentec que fala sobre isso. E a hora que a gente clica nesse link, ela abre o artigo para a gente. Então quem tem acesso ao portal do cliente consegue trabalhar com a Iris desse formato. Como eu disse, pessoal, a inteligência artificial precisa de feedback, do mesmo jeito que nós, quando não estamos emitindo informações corretas, precisamos que alguém venha e nos treine, nos avise. Então, o feedback é importante, né? Quando você tem
né, um feedback positivo para dar para a Iris, tem a joinha lá para cima. Ó. Você clica no joinha para cima, ela vai agradecer. Ótimo. Me falou que eu estou certa nessa resposta. Vou manter esse tipo de resposta. Agora, se eu não gostei da resposta da Iris, o que eu vou fazer? Vou clicar no joinha para baixo. Opa, desculpa, gente. Vou clicar no joinha para baixo. Quando eu clico no joinha para baixo, a Iris não chora, tá bom? Ela não fica triste. Ela gosta que vocês deem esse feedback. Por quê? Porque ela aprende que aquilo não é uma resposta correta. Tá? E é importantíssimo o feedback. O feedback para a inteligência artificial é importante. O joinha para cima, o joinha para baixo são importantes. Por quê? Porque para nós, Fermentec, a gente vai acompanhar esse tipo de situação para entender se a IA está sendo direcionada para o ponto certo. Fiz o joinha para baixo, tentei a pergunta de novo, não deu certo a resposta, continuei sem informação, o que eu vou fazer? Meu e-mail vai estar aqui ao final da apresentação, né? O contato @fermentec também, o contato com os nossos especialistas de aplicação é aberto para vocês também. Vocês vão falar, Paulo, Éder, Fernandão, não encontrei assunto lá, a Iris não me respondeu sobre o assunto que eu pesquisei. Tem como vocês verificarem o que está acontecendo? É a parte mais importante para a gente desenvolver a Iris. Tá? Como eu disse lá no começo, privacidade e segurança hoje são essenciais e a gente tem mantido dentro do acesso, dentro da utilização da nossa inteligência artificial, esse conceito. Então, a gente não vai utilizar a informação que vocês colocarem na Iris, né, externamente, apenas para o desenvolvimento da mesma. Bom, concluindo a nossa apresentação, né, fazendo um apanhado geral, a Iris ela foi desenvolvida para trazer mais agilidade, com respostas mais rápidas e integrar todo o conhecimento da Fermentec para a solução de problemas. Né? Então, a gente tem um problema que é resolver de uma maneira mais rápida possível, a gente utiliza a Iris. Tá? As boas práticas, sempre formular perguntas claras e objetivas, específicas, contextualizar quando for preciso, incluir informações relevantes e, se eu não gostar da resposta, pergunto novamente de uma outra forma. Tá? E, por último, é uma tecnologia em constante evolução. Né? A Iris está aprendendo, então a gente tem que ter paciência, tem que perguntar várias vezes. Né? É uma IA generativa, o feedback de vocês do que falta de informação para ela, do que está faltando de conhecimento, é essencial para a gente evoluir na inteligência artificial. Ok? Então, para quem quiser acessar o portal do cliente, está aí o QR Code, vou deixar aberto para vocês terem acesso, quem já tem acesso. Está aí meu e-mail, meu telefone, e agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Obrigado. Obrigado, Paulinho.